Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos com mais um episódio do Sem Nortecast. Hoje a gente tem duas convidadas incríveis que foram premiadas no TCC do CAL, o Prêmio TCC do CAL. Estamos com Flaviane e Thaís. Muito obrigada, gente, pela presença de vocês. Podem se apresentar. Então, eu me chamo Thaís Breguedo. Gente, é uma honra. Obrigada pelo convite de estar aqui. Falar do meu TCC, eu tenho muito orgulho e poder aqui, né, estar falando é maravilhoso. Eu me chamo Flaviane, também agradeço bastante pelo convite. Meu tema também foi muito importante na minha trajetória de vida. E é isso, vamos lá. Thaís, fala aí qual foi o seu tema, como que foi esse processo, dessa escolha também desse tema. Então, para falar sobre o meu tema, eu acho que eu tenho que falar um pouquinho sobre mim, né? Eu já trabalho na área, meu tema foi arquitetura hospitalar. Então, eu quis trazer para a faculdade porque é um tema que a gente não vê no curso, né? Então, quando eu sugeri para o meu orientador o tema, eu falei, não, eu quero trazer para agregar, tanto trazer conhecimento, né? Então, assim, foi um tema desafiador e adorei. Eu imagino. E você, Fabiana? Então, o meu também, assim, foi sobre a minha vida, né? Na verdade, eu estava em dúvida sobre vários temas, nada a ver. E aí, o Ronan falou pra mim, faz um tema que mexe com a sua vida. E eu tinha acabado de ganhar bebê. E aí, eu falei, vou fazer sobre maternidade. E aí, na situação, assim, que eu tive, na minha vivência, quando eu fui amamentar meu filho, que fui ali na maternidade e tudo, e vi a situação ali das gestantes e falei, é isso aí que eu vou fazer nessa área de maternidade. E o que significa, assim, ter um TCC classificado? Foi uma questão de reconhecimento técnico? Foi o que significou para vocês quando vocês receberam, assim? Então, eu já queria participar. Eu lembro que foi no TC2, eu vi uma comunicação, foi alguma coisa nas redes sociais sobre a premiação e eu achei interessante. Eu falei, por que não? Aí eu lembro que eu até conversei, acho que foi com a professora Bel, acho que eu já até conversei com o Ronan na época. Falei, olha, o meu TCC eu quero participar do prêmio, então eu quero essa orientação, eu quero essa ajuda. E aí, esse ano, quando veio, né, eu falei, eu vou me inscrever. Eu mandei até uma mensagem pro Ronan, falei, e aí, Ronan, vamos? E aí, ele foi muito solícito. Nossa, ter esse reconhecimento para mim é um somatório. Porque o meu processo de TCC foi... Como que eu posso falar? Foi, assim, difícil. Então, para mim é um mérito, gente. Ter essa classificação é grandioso. Gente, eu nem sabia. Eu não sabia que existia esse prêmio, assim, quando o Ronan fez o convite, né, aí eu fui pesquisar, assim, sabia que ia ter um prêmio do TCC, assim, no CAL, eu não sabia. E aí eu fiquei muito lisonjeada, eu falei, gente, nem achei que meu trabalho ficou tão bom assim. Mas, assim, a gente tem a dificuldade de se reconhecer, né? E eu fiquei muito feliz com isso, assim. Eu falei, poxa, eu acho que é uma oportunidade muito grande, assim, de mostrar o meu valor, né? Que eu posso chegar lá, que eu cheguei lá, porque não é fácil. Então, eu fiquei muito feliz, muito lisonjeada. E teve algum impacto na vida profissional de vocês, de alguma forma? Então, o meu tema é a humanização na arquitetura hospitalar. Como eu já falei, né, eu já trabalhava com isso na época, acho que já tinha uns 2, 3 anos. E a gente sofre muito com isso, porque a gente ali tem um tempo, um prazo para realizar os projetos, a gente trabalha muito com as coisas que vêm pronta, né, do Ministério, então, assim, às vezes a gente quer, não, vamos melhorar tal ambiente, vamos fazer alguma coisa assim, a gente não consegue. E eu falei, tá aqui, eu acho que eu vou plantar essa sementinha. Então, eu vou trazer para o meu TCC algo que eu queria
melhorar na vida profissional. Porque eu trabalho na Prefeitura de Aparecida de Goiânia. Eu sou arquiteta no setor de gestão de projetos. Então, é eu e o Renato, né? Então, a gente fica ali responsável por fazer projetos, né? Do meio público. E, assim, acaba que os prazos, né? O que a gente recebe, a gente não consegue fazer isso. Eu falei, pronto, eu vou trazer e vou tentar plantar essa sementinha. E é o que realmente está acontecendo. Depois que eu apresentei o meu projeto, o meu TCC, a gente vem melhorando. Inclusive, nessa nova gestão, né? Da prefeitura, a gente está lançando agora em 2026, se não me engano, são 5 projetos hospitalares. E eles estão, assim, incríveis. A gente trouxe essa temática humanização. Então, agregou, né? Então, eu fiz essa conexão. Eu trouxe... eu fiz esse estudo. Eu usei o meu TCC como um estudo para trazer para a vida profissional. E até um ponto que me interessou, que o seu tema foi o UBS real. Isso. Eu queria que você explicasse um pouquinho, porque muitas vezes a gente faz um projeto e esse real não é tão visto. Então, o que para você, explicasse melhor, o que é esse termo que você levou para o projeto? Real. Então, tinha que dar nome, né, para o TCC. E a UBS, ela é uma atenção primária, né? Ela é uma porta de entrada ali para o sistema público. Então, eu queria, como temática, né, que foi meu conceito, a humanização, o que acontece? A maioria das pessoas, quando a gente fala sobre hospital, sobre saúde, a gente tem aquele receio, né, de ir, porque a gente sempre fala ali de doença, né, alguma coisa. Então, por ser uma porta de entrada para a saúde, então por que a gente não começar a humanizar ali? Da pessoa se sentir bem. Porque ali, gente, você não vai somente para cuidar de uma doença, você vai ali para ter um conselho, né, um estudo. Às vezes as pessoas vão ali para, não somente para tratar uma doença. Então, o nome real é porque o setor chama real. E as UBSs, todas de Aparecida, elas acompanham o nome do setor. Então, a gente tem, por exemplo, o UBS do Cruzeiro, que é no setor Cruzeiro do Sul. Então, a minha UBS, ela fica num setor que chama Real. Que bom. E você, Fabiane, a gente viu que essa questão da casa-mãe, assim, qual foi a sua motivação pessoal? O que você viu que foi um desamparo e você acabou colocando no seu TCC, assim? Então, gente, quando eu engravidei, né? Eu engravidei na faculdade. Então, eu passei ali por toda aquela questão, né? Assim, de me tornar mãe. E depois eu vi que a realidade era muito diferente, assim, sabe? Depois que você se torna mãe, é uma coisa assim, é um outro mundo, sabe? É como se você saísse de uma pessoa e virasse outra, sabe? E é uma realidade, assim, que você vê que te impacta bastante. E aí, quando meu filho nasceu, eu tive muita dificuldade para amamentar, assim, foi uma coisa que me deixou muito mal, assim, porque ele tava perdendo peso. E aí, a pediatra, na época, me indicou a maternidade Nascer Cidadão, que é ali no Jardim Curitiba, ali na região noroeste, né? E aí, eu comecei a frequentar essa maternidade, é uma maternidade pública. E aí, as gestantes que frequentavam lá, assim, era uma coisa, assim, que assim, eu ficava pensando, eu falo, gente, a gente tem tanta oportunidade na vida, a gente tem tudo e ainda reclama, né? E aí, eu pensei nisso como uma forma de ajudar elas, porque não tinha esse apoio, não tinha esse acolhimento. Então, eu pensei em uma casa para acolher essa gestante mesmo durante o período da gravidez, sabe? Que não existe, né? Não existe. Existe ali um pós-parto, existe ali a maternidade, mas, assim, uma casa de acolhimento não tem, assim, com psicólogo, com alguém que vai ali te auxiliar. Então, eu vi muita moradora de rua, eu vi muita adolescente, né, grávida, pessoas com baixa renda também. Então, isso me deu, assim, um olhar humano, assim, que eu não tinha antes. E eu falei, por que não abordar esse tema no meu TCC, que foi algo que me transformou como mulher, né, ser mãe, e ajudar, né, assim, de alguma forma, contribuir para a sociedade com esse tema. Então, esse tema teve um impacto até pessoal, então, na sua vida. Totalmente pessoal. Porque, assim, eu ia fazer sobre autismo, meu TCC. E aí, porque eu acho um tema muito pertinente também.
Mas, assim, não tinha uma conexão com a minha vida, né? Então, eu pensei em fazer sobre a maternidade, mas não achava um tema que se encaixasse. Sempre tinha casa de parto. Tem bastante tema com casa de parto. Só que casa de apoio eu não vi nenhum. E eu falei, pronto, é aí, me encontrei. Vou fazer uma casa de apoio, né? Para gestantes em situação de vulnerabilidade. Porque, assim, a gente precisa... É um momento que a gente fica muito vulnerável na vida. Então, você ter um espaço onde que vai te acolher muda toda a sua realidade. Então, isso me motivou muito no meu TCC e eu acho que foi tão grandioso por isso. Porque foi super pessoal, sabe? Foi uma coisa que transformou minha vida profissional também. E por isso que eu falo assim, escolhe um tema que vai mudar a sua vida, que faz sentido pra você. Era isso que eu ia comentar, é porque a gente fica nessa dúvida, agora a gente tá indo pro TCC1, e eu e as meninas, a gente ficou nessa dúvida do que escolher, do que ir, né, e aí percebendo vocês, e até os conselhos que a gente recebe, é tipo assim, escolher aquilo que você se identifica, é aquilo que você tem afinidade, então vocês viram que ter escolhido algo que vocês realmente se identificavam fez total diferença? Mudou tudo. Porque é até prazeroso, né? Na hora que você tem que fazer pesquisas, né? Você tem que ter referências. E quando você já tem esse laço com você, se torna melhor do que você pegar um tema que você não tem nada a ver. Não ter afinidade, Não ter afinidade. Gente... você ficar em frente do computador pensando, meu Deus, por quê? Por que eu escolhi isso? Por quê? Então, assim, se vocês são mais do meio urbanístico, arquitetônico, enfim, vão para esse rumo, algo que na sua vida você já mexeu, já entendeu? E algo interessante que você falou, que queria que você comentasse sobre essa afinidade, porque mesmo tendo essa afinidade, a dificuldade, ela continua, né? Com certeza. De aplicar. E algo que a gente até conversou nos bastidores, que foi que você trouxe essa ideia do conceito público e de viabilizar a verba. Isso. Então, como que isso funcionou no seu programa? Falar, tipo assim, um pouco sobre isso, porque às vezes isso a gente retrata projetos do setor público, mas a gente não viabiliza isso. Exato, então, esse foi um dos maiores impasses no meu TCC, porque quando a gente está ali na faculdade é maravilhoso, né? Você tinha até comentado que foi sua casa. Sim. E a gente vai colocando, né? Vai imaginando. Nossa, orçamento ilimitado. O orçamento ilimitado. Vamos colocando 37 mil ali, tipos de revestimento. Então, assim, quando a gente fala de setor público, a gente já tem um orçamento pré-definido. Não, definido, né? Então, eu quis trazer isso para dentro do meu TCC. Então, foi uma tecla que a gente bateu muito. Por quê? A humanização, quando a gente trabalha humanização, a gente logo já pensa algo que acolhe, né? Então, algo que seja mais orgânico. Então, assim, tudo é um custo. Então, e eu tenho que... Quando a gente também fala de obras públicas, a gente tem que também ter fácil replicação. Porque eu não posso fazer, por exemplo, uma edificação difícil de replicar. Porque elas são padronizadas. Então, era isso que eu assim, sempre falava, olha, mas eu não posso muito fazer essa forma, né? Até pelo custo ou a difícil manutenção, porque manutenção é difícil quando a gente também vai falar sobre setor público. Então, eu sempre trabalhei ali dentro de um orçamento, mas pegar meu TCC ainda foi Foi fora, né? Foi um pouco fora. Mas, assim, eu quis trazer uma volumetria externa, por exemplo. Ela é mais retilínea. Mas, quando você entra dentro da edificação, você se sente abraçado. Então, externamente, igual eu trouxe um cobogó para trazer essa volumetria fora. Então, quando a gente fala mesmo com o orçamento, esse foi um dos maiores impasses. Justamente, eu ia perguntar essa questão de qual foi o maior desafio, acho que de um modo geral, para fazer desde o começo até o final, qual foi o maior desafio de vocês no TCC mesmo?
Nossa, o meu, assim, olha, acho que foi tudo. Mas, assim, a parte de projetar mesmo, que eu achava que eu ia ter mais habilidade. Porque primeiro você faz ali o caderno, explica a sua motivação, né? Faz um embasamento teórico sobre o seu tema. E depois você parte pro projeto em si, né? E aí, essa parte, assim, eu falei, vai ser mais fácil, né? Porque a arquitetura, a gente tá mais dentro da nossa realidade. Só que aí, para você colocar tudo que você tem de diretrizes projetuais, assim, dentro do que você quer trazer, é muito difícil. Então, não é só você fazer um projeto. Então, você tem que pensar ali na parte urbana, né? Então, eu escolhi, assim, como a gente sempre trabalha com temas para a sociedade, você tem que pensar num todo. Por isso que eu acho que o TCC é um trabalho tão completo, né? Assim, então, por exemplo, a minha escolha foi uma quadra que fica em frente à maternidade, que hoje ela é utilizada como estacionamento. Então, eu tive que pensar nos acessos. Na verdade, eu tive que fazer todo o trabalho urbano ali em volta de novo, né? Refazer, porque não estava adequado com o meu projeto. Então, você tem que fazer um estudo de fluxo. E aí, você vai pensar no conforto térmico. Tudo isso é igual os nós que eu falei para vocês, assim, nos bastidores. A gente vai fazendo etapa por etapa, porque se a gente deixar um nó solto, a gente não consegue conectar o projeto no final. Então, eu acho que tudo é um desafio. Assim, mas a parte também de maior desafio é a questão do orçamento, igual a Thaís comentou, porque é ilimitado. E quando você chega no mercado de trabalho, você percebe que é totalmente diferente a sua realidade, né? E por mais que você queira colocar o seu projeto em prática, que a Thaís trouxe um projeto incrível também, e aí você vê que aquilo é muito mais difícil de você conseguir. Na faculdade é tudo muito bonito, né? Quando você vai para a realidade é outra história, entendeu? Então, acho esse o maior desafio, assim, colocar em prática mesmo o que você fez, sabe? Eu faço das palavras dela a minha, porque todo esse estudo, né, a gente não é somente colocar uma edificação ali, tem o entorno, que ele é muito importante. Por que você está colocando aquela edificação ali, né? E essa é a pergunta que mais eu acho que nas bancas eles fazem, né? Exatamente. O porquê. Então, você tem que trazer tudo muito bem amarradinho, né? Trazer um estudo que justifica o porquê. A causa é boa, mas por que ali? E como foi pra, tipo assim, procurar referências? Porque você falou que quase não viu projeto de apoio, né? Não vi nenhum. E para você também, hospitalar, como é que foi essas referências, procurar ideias, objetivos, que vocês falou muito de uma edificação que abraça. Isso. E foi uma da forma que você organizou seu programa, né? Foi, exatamente. Assim, eu procurei muitas referências fora do Brasil. Inclusive, isso foi um problema até, porque quando eu apresentei os estudos de caso no TC1, a banca pediu pra mim, né? Falou, não, você tem que procurar alguma coisa que tem aqui no Brasil, né? Pelo menos um. E aí, o mais próximo que eu achei foi a Casa Ângela, em São Paulo. Não chega a ser uma casa de apoio, como eu fiz, mas é o mais parecido com o que eu fiz, porque lá também tem a questão do parto, né? Então, a gestante, ela consegue fazer todo o processo ali. O que eu trouxe foi o apoio psicológico de acolhimento ali mesmo, quando você descobre a gravidez, sabe? Porque, assim, o que eu vi na realidade? As mulheres, elas não têm esse acolhimento quando elas, as gestantes de rua. Gente, é muito triste a realidade. Muito, assim. Você vê a pessoa totalmente sozinha. Às vezes, usuária de drogas. E aí, você vê que não tem ninguém por ela. E aí, ela tá ali sozinha. Eu falo, imagina se tivesse um lugar onde ela pudesse passar os 9 meses compartilhando sua experiência ou tendo um tratamento adequado com outras pessoas com uma realidade parecida com ela. E isso ia fazer toda a diferença. Porque, igual eu falei, a gente com rede de apoio já é um momento muito difícil. Então, as minhas referências assim, que eu busquei, foi um na África do Sul, teve um também, se eu não me engano, foi na China, que tem essas casas de apoio para gestante. Mas aqui no Brasil, só a Casa Ângela, assim, o mais próximo que eu achei do meu trabalho. Sabe? Não tem, assim, esse acolhimento, você se sentir ali como se você estivesse em casa, sabe? Por isso que eu escolhi o nome Casa. Porque é 9 meses que você tá em casa, compartilhando sua experiência com alguém que tá passando pelo momento parecido com o seu.
Então, a minha referência, eu já trouxe ali um arquiteto, que ele foi um dos pioneiros na arquitetura hospitalar, que foi o Lelé. Então, eu trouxe como referência no meu projeto uma edificação que ele fez em Brasília, outra em Salvador. E também como referência eu trouxe um projeto do Ministério Público. Mas eu trouxe ele já na intenção de mostrar, olha, isso aqui é o que tem, o que é replicado no Brasil e o que a gente pode mudar. Então, assim, eu não trouxe ele para... Vamos tirar dele para colocar no projeto. Não. Vocês estão vendo como que é a rede pública. Então, eu estou pegando e vamos mudar. Bacana. Então, essas foram as minhas referências. E, obviamente, peguei, né, as referências do arquiteto Lelé, que é maravilhoso, e trouxe, adaptando no meu projeto. E tem algo que vocês acham que fizeram, que fez com que vocês se destacassem ao ponto de ganhar esse prêmio? Se vocês viram que tem algo que vocês podem até mesmo aconselhar a colocarem para se destacar mesmo? Olha, eu acho que foi você escolher algo que você se identifica. Eu acho que esse é o grande conselho, assim, que eu dou para quem está na faculdade, assim, porque você vai, é igual a Thaís falou, você vai fazer, assim, com muito amor. Não vai ser uma obrigação, por mais que você tenha... E é um ano, né, ali. Exatamente. Aí você vai trabalhar com um tema que você não tem familiaridade, assim, então não vai ser legal. Então, acho que o ponto que eu destaquei, assim, foi esse, por ter escolhido algo que eu estou vivendo. Então, é muito mais fácil eu falar de algo que eu estou passando do que eu escolher um tema que eu não tenho nenhuma referência, nenhuma relação com ele, né? E outra coisa, temas diferentes, gente. Porque, assim, o que eu vejo todo ano, todo mundo escolhe praticamente as mesmas coisas. Exatamente. Centro cultural. Centro cultural, escola. Então, assim, eu achei os nossos temas muito diferentes. Torna, eu lembro que na minha banca, a gente foi muito, assim, quando viram a temática, mandaram mensagem, falou, nossa, eu vou na sua banca, porque é diferente, é um tema legal, né? Muito. Então, quando você traz, aí você pensa assim, nossa, eu vou dar o máximo também, né? Porque vai usar como referência, né? Então, eu acho que esse é um dos pontos também, procurar ali algo diferencial até para se desafiar isso. Não, faz muito sentido. E é isso mesmo que você falou. Tipo, agora vira uma referência. E como que vocês encaram isso, assim? Não, agora eu sou uma referência do TCC, porque eu com certeza vou ler melhor, vou aprofundar melhor, porque é isso. A gente tá no foco para ser também um destaque. E aí, como que vocês enxergam isso? Não, agora eu sou uma referência nesse aspecto. E até um conselho para nós, né, da faculdade mesmo, da Uni Goiás, porque querendo nós são referência e dá um apoio de tema muito importante. Sai um pouco dessa caixinha. Então, até hoje eu tenho 1 ano que eu apresentei o meu TCC e vira e mexe, assim, eu recebo alguma mensagem de estudantes mesmo que estão fazendo o TCC, aí fala assim, o professor pediu se você pode disponibilizar o seu caderno para eu dar uma lida, para ver como que você fez, a divisão da temática, os capítulos. Então, assim, gente, eu fico tão feliz, tão lisonjeada. E as pessoas, às vezes, vêm pedir, né, e falam assim, com medo, né, de achar ruim, alguma coisa assim. Eu adoro. E eu ainda falo assim, não, se eu puder ajudar com alguma coisa... Pode contar comigo. Pode contar comigo. Aí tem algumas pessoas que ainda mandam, falam, o que você acha? Tá legal e tal. Eu adoro. Na época que eu estava fazendo TCC, a gente estava conversando nos bastidores, eu fui uma das pessoas ali que eu ajudei muito as pessoas que estavam fazendo TCC. Então, eu gosto dessa agregação, né? Tudo que eu puder somar e ajudar. E referente a TCC, para mim, o meu TCC foi... eu acho que o que me sustentou o ano passado. Porque... Ano passado, eu estava comentando, 1 mês antes eu tive a perca do meu pai. Então, eu virei e falei, gente, é agora. Eu vou conseguir terminar? Aí eu lembro que eu sentei com a Dani, a professora. Tava na aula de ensaio crítico. Ela era coordenadora na época. Eu falei assim, Dani, não vou conseguir. Vou deixar pro ano que vem, eu vou respeitar. Ela falou pra mim, não. Eu acho que ela nem sabe a força que ela me deu. Ela falou, você vai terminar. Faz o que você consegue. Vai para a banca com o que você tem.
Gente, eu falei, será? Ela falou, será não, você vai fazer isso. E pra mim aquilo ali foi maravilhoso, porque eu vi que eu consegui ganhar forças e assim, você vivenciou um luto, mas você focou em alguma coisa. E o falecimento do meu pai foi literalmente por erros médicos. Nossa, E eu o- não esperava. E a minha abordagem temática era uma arquitetura hospitalar. Aí que me deu mais Nossa. mais gás ainda. mais gás. Falei, eu vou mudar, eu vou trazer uma proposta diferente. Foi algo pra se orgulhar mesmo. Não, gente, para mim ter essa classificação, né, essa no TCC Cal é uma coisa que pode ter certeza que eu vou levar pra vida. Com certeza. Eu acho que é muito disso que a Thaís falou, gente. Assim, procure um tema que vai desafiar vocês, sabe? Que vai, assim, falar, poxa, será que esse aqui eu consigo? Mas algo que tem a ver com vocês também, né? Porque isso é que vai fazer toda a diferença. Foi isso que eu percebi, assim. A Thaís comentou da perca do pai dela. E foi um momento também, para mim, muito delicado por conta da gestação. E aí a gente percebe que temas difíceis, mas que tem a ver com quem a gente é o que faz você ser diferente, sabe? Então, assim, tem uma frase, assim, até meio bruta que meu pai fala, mas que eu acho muito verdade, que para você tocar o céu, você precisa tocar o inferno primeiro. Então, eu acho que isso faz muita diferença na sua vida, sabe? Então, é um conselho que eu dou pra vocês e pra quem tá fazendo TCC, né, Thaís? Assim, de escolher algo que mexe com você, com o seu brilho, sabe? Isso. E que você... Te desafia, te desafia, pra você se provar. Não pode ter medo do desafio. Exatamente. Inclusive a Dani também, muito querida. Na época ela falou, comentei com vocês também nos bastidores, né? Ela falou pra pegar TCC. Falei, será que eu pego TCC, PIAL e paisagismo junto? e ela comentou, falou, você consegue. Mãe consegue, mãe dá conta de tudo. Então, a Thaís com o desafio dela, né? Da perca do pai e eu com o meu desafio também, assim... Eu acho que isso move a gente. E hoje eu tô com um desafio aqui, gente. Eu acho que eu não comentei quando o Ronan mandou o convite. Ronan vai escutar aí, eu ainda demorei um pouquinho para responder. Eu falei, gente, logo essa data, dia 9, hoje seria o aniversário do meu pai. Nossa. Aí eu falei, gente, será que eu vou conseguir? Mas aí eu levo sempre tudo pelo lado bom. Falei, Legal. ele ia adorar. Então pronto, aí eu respondi o Ronan, acho que eu demorei até umas 2 horas para responder. Eu falei, Ronan, eu vou. E Parabéns, Thaís. e eu falei, não, então vamos. Então, assim, tudo, inclusive, que remete aos meus estudos, parece... Eu até comentei com a minha mãe, falei, mãe, parece que tudo que é alguma coisa de estudo, profissional, parece que sempre dá uma data... Se encaixa com ele. Que se encaixa com ele, acredita? Que legal. Isso foi muito importante, gente. E eu até queria saber como que vocês receberam essa notícia, assim, vocês foram premiadas, como que foi esse processo, assim, pra vocês? Então, o Ronan criou um grupo, né? Foi. Ele criou um grupo, foram 4 alunas. E aí ele, na verdade, ele pediu pra gente fazer o trabalho na prancha lá do Cal, né? E, meu Deus, gente. São 4, gente. 4 pranchas em A3. Aham. Você resumir E ali ele mandou uma semana antes de fechar o prazo, eu acho, não foi? Foi. O prazo aí de novo. Aham, e ele falou, e aí, vocês topam? Aí a gente topa, né? Não, vamos, Vamos, né? Vamos ver o que vai dar. É tudo desafio nosso, né? Então vamos para Tudo outro foi desafio. difícil, o que vai ser mais um? E aí ele convidou a gente, colocou a gente nesse grupo e depois mandou mensagem, mandou os trabalhos, a gente enviou Isso, foi... e mandou, né, pra gente que a gente tinha sido classificada, né? Eu e a Thaís. Isso. E assim, algo que a gente tinha comentado, né, de resumir tudo em 4 pranchas. É um desafio também. E não só disso, mas além desse desafio de resumir todo o TCC de vocês em 4 pranchas, inclusive ficaram muito bonitas as pranchas. Obrigada. Muito lindas. Mas o desafio arquitetônico que vocês tiveram durante o projeto. Falei assim, nossa, esse aqui é um risco que talvez eu vou correr de implantar no meu projeto, mas eu vou implantar porque isso aqui vai modificar toda a minha estrutura. Isso aqui vai fazer com que o meu projeto hospitalar e a casa-mãe seja um projeto diferente. Não é mais uma caixinha funcional, mas vai sair do padrão e vai ser, de fato, um projeto de acolhimento. Qual foi?
Eu trouxe o paisagismo, né? Eu trabalhei muito ali com o paisagismo, tanto na parte interna e quanto na parte externa. Então, eu acho que esse foi um dos desafios. E também eu trabalhei muito com platô. Então, eu tive que trabalhar com acessibilidade junto com o hospital. Então, foi algo que foi até questionado na minha banca na época. Mas por que você vai fazer uma rampa, né? Por que não faz somente um platô? Aí volta naquele assunto, orçamento. Então, eu quis trabalhar com o manejo de terra, né? Porque se eu fizesse um único platô, o orçamento sobe. Né? Então, eu quis trabalhar com esse manejo de terra. E a minha banca, eu lembro que questionou, falei assim, olha, eu até brinquei, assim, né? Às vezes a gente dá uma alfinetada na banca, né? Fala, olha, eu tô dentro da NBR 9050. Então, o que eu posso trazer para dar uma humanizada? Eu não fiz rampas retas, retilíneas. Então, eu trouxe uma rampa orgânica, né? Que a pessoa, ela vai subindo os platôs e vai caminhando, às vezes assim, em volta do paisagismo, né? Muito bom. Então, talvez essa seja um ponto aí do meu projeto. O meu foi a questão urbana mesmo, porque a quadra que eu escolhi, assim, ela era muito irregular. Então, eu tive que fazer uma nova implantação, né? Então, tive que fazer um estudo ali do entorno. E usei bastante neuroarquitetura, que foi até uma orientação da professora Stephanie. Porque a neuroarquitetura, ela trouxe muito acolhimento para o meu trabalho. Então, eu usei todo o paisagismo que eu escolhi foi voltado para o acolhimento das gestantes. Então, ali, rodas de chá, né? Ali no pátio central, né? Que foi o coração do meu projeto. Então, tudo ali que acalmasse tantas gestantes e tivesse um momento agradável, eu escolhi para o meu projeto. Eu acho que isso fez toda a diferença, a questão da neuroarquitetura que eu escolhi. Muito bom. E como, assim, agora voltando um pouco mais atrás, como que vocês escolheram a arquitetura para a vida de vocês? Porque eu vejo que agora isso faz parte do ser, assim, da característica de vocês. Dá para ver que vocês falam isso com muito amor, com muito orgulho. E como que foi lá atrás escolher isso, entrar na faculdade de arquitetura? Então, eu costumo falar que eu não escolhi, eu fui escolhida. Gente, é o seguinte, quando eu estava no ensino médio, eu não sabia o que eu queria. Eu não sabia, eu lembro que a gente fez até teste vocacional, que chama, né? E sempre ali dando em volta do engenharia. Sempre engenharia. Eu falei, gente, mas eu não quero isso. Aí, eu lembro que tinha até que colocar o curso na blusa do terceiro ano. Eu falei, olha, eu sou muito boa em química. Teste vocacional tá dando engenharia química. Pergunta se eu prestei algum vestibular pra isso. Nunca, gente. Eu lembro que quando terminou, minha mãe sentou comigo, e aí? Eu falei, e aí? Não sei. Aí lá em casa tem um lema, gente. Quando você não sabe o que quer, ou você faz licenciatura, ou você faz direito. E eu comecei na licenciatura, fui fazer química, fiz um semestre, eu falei, gente, não é isso aqui não? Não é isso aqui. Aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos pro meu teste vocacional, vou prestar engenharia. Fiz 1 ano e meio. Chegou a fazer. Então foi um processo. Gente do céu. Já 2 anos na faculdade, né, que deu um semestre de química. Não, engenharia agrícola. 1 ano e meio na engenharia agrícola. 2 anos na faculdade. Eu falei, meu Deus, como que eu vou chegar na minha mãe e falar que eu tô 2 anos dentro de uma faculdade e eu ainda não me encontrei. Aí eu lembro que eu tinha uma professora de desenho técnico, ela me dava desenho técnico e início de AutoCAD. E ela sabia do meu lema, que eu tava muito triste no curso, que eu não queria mais. Ela sentou comigo e falou assim, Thaís, você já parou pra pensar, assim, em fazer arquitetura? Ela era professora da arquitetura na instituição que eu estudava. Aí eu falei, não. Ela falou assim, eu acho que a arquitetura é pra você. E eu falei, será? Ela falou, olha aqui, Thaís, você é muito boa em desenhos, né? Você projeta, porque assim, na engenharia, a gente lembra que a gente fez galpão, né? Sila, alguma coisa. Ela dizendo ela que eu tinha um domínio muito bom. Gente, aquele negócio ficou aqui. Aí eu fui pra casa, eu lembro que eu morava até em Anápolis, né? Eu estudava na UEG.
E aí eu fui pra casa, gente, eu pesquisei tudo sobre arquitetura. Uai. Tem uma coisa diferente. Parece que eu gostei. Aí o lema era, gente, falar com a minha mãe. Gente, minha mãe, ela é muito assim, sabe? Aí eu lembro que eu liguei pro meu pai. Falei, pai, eu tenho um trem pra te contar. Você vai ter que me ajudar. Aí meu pai, ele era bem mais tranquilo, né? Eu fui e contei. Aí pra ele, eu já era piada na família. Porque eu já tava indo pro meu 3º curso, né? Toda vez que ele me ligava, ele falava assim, e aí, vai desistir desse curso? Vai trocar? Ai, gente, era o lema dele. Eu acho que até no meu TCC, naqueles agradecimentos, eu acho que eu coloquei essa frase do meu pai, em memória do meu pai. Tipo, e aí, vai concluir o curso? Acho que eu fiz isso no meu TCC. E aí, eu liguei pro meu pai, né? Falei, pai, me ajuda, pelo amor de Deus, minha mãe. Gente, minha mãe ficou tão arrasada. Ela já falou assim, vai começar, vai terminar. Só que aí eles já falaram pra mim, falou, olha... É o último. Não foi nem o último, eles falaram assim, olha, eu não... Porque lá eu morava fora, né? Morava em Anápolis. Eles falaram assim, olha, não vou bancar mais casa, não vou bancar mais você lá. Você vai voltar pra Goiânia e você vai fazer aqui. E aí foi quando eu prestei os vestibulares, eu cheguei a passar na UFG, só que em Goiás Velho, em arquitetura. Minha mãe não quis. Falou, não, você vai ficar aqui. E aí comecei a arquitetura, gente. Tranquei. Ainda Cheguei a trancar o curso, porque... Falei, gente, eu acho que não gosto ainda não. E aí, só que quando eu comecei, eu adorava urbanismo. Eu sou bem do contra, né? É diferente. E aí eu cheguei a trancar, lembro que foi na época da pandemia. Aí eu usei a pandemia como desculpa. Falei, não, mãe, o curso... gente, pra mim, a arquitetura não dá pra ser online. E aí eu usei isso pra minha mãe. Falei, mãe, olha, vamos esperar a pandemia, né? Mas eu tava gostando. Falei, vamos esperar a pandemia e tal e tal. Aí quando minha mãe me apertou, falou, olha, pode voltar? Você pode voltar, porque você tem que formar. Isso o meu irmão, mais novo que eu, já tava formando. Ele fez direito, porque ele também não sabia o que queria, fez direito. E aí, voltei, aí eu fui pra Unigoiás. E aí foi onde eu me encontrei. Fica parecendo até que puxa saco, né? Mas, gente, parece que lá eu tive mais prática. Né? Lá eu tive mais prática, tinha aulas mais práticas. E aí foi quando eu também comecei a trabalhar na área. Que eu já comecei a trabalhar direto na arquitetura hospitalar. Então casou uma coisa com a outra. Casou, apaixonei, gente. Outra. Falei, é isso aqui mesmo. Hoje em dia não me vejo em outro curso. E você terminou com excelência, né? Com chave de ouro. Com chave de ouro. Então, assim, hoje eu já saí, já abri meu escritório, a gente já trabalha na área. Então, eu digo que a arquitetura, ela insistiu, ela me escolheu. Insistiu. Legal, Thaís. Nossa, eu acho nossa história bem parecida. Foi. Mesmo? Porque eu cheguei no 3º ano e não sabia o que eu queria fazer. Não sabia de jeito nenhum. Não, e é um terror, não é? Nossa. É difícil, né? A gente perguntando, o que você vai fazer, o que você vai fazer? Não, e todo mundo tem aquela blusa, tipo, vai fazer medicina. E é uma fala escrever na blusa. E o meu era humanas, exatas e biológicas. Era dividido por ainda foi até melhor. Melhor, né? E aí, eu lembro que eu cheguei também nos meus pais e falei, cara, eu não sei o que eu quero fazer. Aí eles fazem direito. A gente sempre, né? Por quê, né? Todo mundo. É uma área tão ampla, dá pra você fazer tanta coisa. Aí eu falei, tá, então vamos, né? Humanas, a camiseta. Tinha que escolher lá a camiseta. Aí ia fazer direito. Até assim, tava acabando já o ensino médio. Tava outubro ali pra acabar já. E aí, eu sentei do lado de uma amiga, Marina, o nome dela. E ela tava desenhando, fazendo uns desenhos lá. E ela tava com a camiseta da Exatas. Eu falei, nossa, o que você tá fazendo? Tá fazendo engenharia? Aí ela, não, vou fazer arquitetura. Eu, arquitetura? Tipo assim, nunca tinha passado pela minha cabeça, né? E aí ficou o clique na minha cabeça também. Aí eu sentei, ela foi me mostrando os croquis que ela tava fazendo e tudo. Eu falei, cara, esse trem parece muito The Sims. E tipo assim, é sério, eu gostava muito, né? Assim, passava horas jogando. E aí eu falei, nossa, eu vou fazer isso aí. Aí cheguei em casa no mesmo dia, falei, pai, escolhi, vou fazer arquitetura. Ele, arquitetura? Você nem sabe fazer conta? E eu falei, eu vou tentar, né? Vamos ver o que vai dar. E aí eu prestei vestibular na PUC na época, isso foi em 2010. Aí fiz na PUC, prestei pra engenharia na UEG. E aí passei na PUC, passei na UEG.
Aí eu falei, eu vou pra arquitetura, que também era em Goiânia, né? Era mais fácil, o EG era em Anápolis. Isso. Aí eu fui pra arquitetura, na época tinha prova de desenho. E eu falei, gente, eu não sei desenhar. Eu passei também, não sei como, gente. Aí eu fiz um curso de desenho, que essa amiga indicou também, né? Ela falou, não, vamos fazer um curso de desenho. Era lá na T10 na época. E aí eu fui com esse professor, fiz esse curso de desenho, assim, um mês de intensivo, assim, pra fazer 3D mesmo, aquele desenho técnico. E aí fiz a prova, passei. Falei, nossa, bora, né? Aí eu tive que trancar a faculdade. A gente teve alguns probleminhas familiares, mas aí acabou que, falei, não vou mexer com arquitetura mais não, muito difícil. E aí, meu pai falou, não, você tem que voltar a estudar, e eu fui fazer administração. Porque o nosso ramo era totalmente diferente, eu fui trabalhar com os meus pais, né, eles mexem com máquina de costura. E aí eu falei, nada a ver com arquitetura mais, tô dentro do mercado aqui, do comércio, vou fazer administração. Aí terminei o curso. Aí fiz uma pós, terminei. Aí apareceu... Você chegou a terminar. Cheguei, terminei, fiz até pós. Aí conheci meu esposo e aí engenheiro. Aí eu dando pitaco nas coisas dele, né? Falei, esses projetos aqui não tá legal, não tá. Isso aqui tá muito quadrado, isso aqui não tá ficando bom. Aí ele, amor, por que você não volta a fazer arquitetura? Você gosta? Eu falei, Deus me livre daquele curso, que você fica escravo lá o dia todo, a noite inteira, virado. Aí ele volta, tenta um semestre. Se não der certo, você para. Aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou tentar. E eu voltei na pandemia, 2021. Aí voltei e me encontrei, gente. E é até muito engraçado isso, até pros próprios estudantes, assim, que segue a gente e ouve a gente, de entender que, assim, tem um processo que a gente tem que respeitar ele, né? Sim. Porque vocês duas chegaram a trancar, você fez até outro curso, mas voltou e foi com tudo, e com esses TCCs, assim, maravilhosos. É engraçado até ver sobre isso, porque tá tudo bem você parar por um momento, tá tudo bem você respirar, tá tudo bem o que você tá pensando, tá tudo bem esse processo. É muito engraçado ver isso, essa questão do processo, né? É porque, tipo assim, às vezes quando a pessoa, o aluno decide trancar ou parar por um tempo, que a autoestima da gente baixa. Sim, né? A gente pensa, nossa, eu não consigo, eu desisti. Mas você vê que quem diria hoje, ganhando um prêmio, estando nesse estágio, se acaso seu pai, né, tivesse aqui, já te imaginaria. Quem diria que aquela menina que desistiu há tanto tempo, e hoje tá aqui, e hoje tá aqui. Classificando. Com certeza ele viu, Thaís. Nossa, gente, eu tenho toda a certeza que por hoje ser o aniversário dele, né? Se Isso fosse, que eu ia falar. tivesse aqui hoje, ele estaria ali, ó. Certeza absoluta, porque assim, tem um homem que lutou pra eu formar, esse homem foi ele, viu? E com certeza você deu muito orgulho, né, Thaís? Isso eu tenho certeza, gente. A minha colação de grau também foi um momento muito, muito dolorido pra mim, né? Inclusive, eu lembro que chegou no dia, eu falei que eu não vou. Não vou. Aí, meu pai não tá aqui, aí era ele que queria tanto que eu formasse, né? Porque a minha mãe foi na força, né? Falou, você vai formar, porque alguma coisa você vai ter que ter. Depois, se você quiser fazer outra coisa, o tal do pai é assim, né? Da mãe. E já o meu pai, não. Ele já era mais na persistência ali, ó. Vamos, e não sei o quê. Mas deu certo. Que bom, E hoje Thaís. estamos aqui, né? Hoje Gente, estamos foi aqui, muito graças bom. a Deus, né? Formadas. Não, gente, e até eu queria entrar nesse âmbito da questão profissional de vocês, né? Porque vocês tiveram uma trajetória bem diferente, com muita bagagem, com muitas experiências. E assim, como que tá a vida profissional de vocês? Como que tá agora, depois que vocês formaram? Tem um tempo, né? Você falou que tem 1 ano e você... Eu tenho 6 meses. 6 meses. Eu E coloquei aí, grau em agosto. e como que tá? Como que tá essa questão profissional? Então, eu ainda tô trabalhando com os meus pais, né, meio período. Fico com eles agora até o final do ano. E o outro meio período eu tô trabalhando com meu esposo. Pra mim, assim, eu considero que foi um pouco mais fácil, porque como meu esposo já tava na área, então os projetos que ele pega, ele passa pra mim. Então, assim, isso me ajudou bastante, né? De não ter que correr atrás, assim, recém-formada, e agora, o que eu vou fazer? Então, ele, assim, eu falo que ele é meu patrão hoje, né? Que ele que me ensina muita coisa, porque ele também faz projeto. Então, assim, eu tô com ele, assim, tô com os meus pais, aí finalizo agora com os meus pais e vou ficar só trabalhando com ele agora.
E vocês trabalham mais com a questão residencial? 100% residencial. A gente trabalhava bastante com Minha Casa Minha Vida. Agora o escritório está com demandas maiores, assim, para médio e alto padrão. Uhum. E eu tô embarcando, assim, com muito medo, né? Porque a gente acha que acaba na faculdade, mas não é. E ainda tá sendo um desafio, Tá né? sendo um desafio. Assim, o Ronan tava aqui, a gente até comentou. Todo projeto que você pega fora é um TCC que você vai fazer. Ele falou isso pra mim e é muito, muito verdade. Porque, assim, você vai lidar com pessoas. Na verdade, é mais difícil até, eu falo. Porque, assim, gente, o mercado de trabalho é totalmente diferente. Você vai lidar com gente de tudo quanto é jeito. Às vezes a pessoa é legal, às vezes não é. Então, você tem que estar aberto para isso. Né? O orçamento também da pessoa, o estilo dela. E muitas vezes você quer aplicar o seu estilo arquitetônico e você não pode, sabe? Assim, É limitado, né? É totalmente limitado. Tem gente que chega com a planta pronta. Eu quero desse jeito. E até você explicar, né, Exatamente. que aquele layout não comporta, fazer um estudo de instalação, né, E se explicar a gente que acha não. que os professores é difícil, imagina os clientes. Exatamente. Isso quando a gente não vira psicólogo, né? É Isso bem é complicado, assim. Então, outra dica que eu dou também. Tudo que os professores falassem é muito importante. A gente estava discutindo isso também, né? A Aham. parte de fluxograma, estudo solar, tudo isso, gente, acontece na vida real mesmo, sabe? E é bem mais difícil, assim, se você não aprender na faculdade, sabe? E o processo também acontece, né? E diferente de teoria e prática, né? Sim. Que vocês falaram que é bem mais complicado. Eu já trabalhava na área, né? Já tem mais experiência, né? pra Então, isso. assim, eu só não era a arquiteta, né? O arquiteto era o Renato, que inclusive foi a pessoa, assim, que me ensinou tudo que eu sei hoje de arquitetura hospitalar. Quando eu formei, aí eles me contrataram como arquiteta. E eu falei, eu já abri meu escritório e aí eu tô nesses dois ramos, né? Trabalhando tanto na prefeitura quanto no meu particular, que é o escritório. E a experiência que você teve com o estágio, com o TCC, assim, agregou bastante, então, na sua vida profissional. Muito. Gente, estágio é fundamental. Com certeza. Fundamental. Ali você aprende muito. Igual eu falei, quando eu comecei a trabalhar, né? Estagiar, foi quando eu peguei amor. Falei, nossa, é realmente isso aqui. Foi difícil. Gente do céu, trabalhar com normativa hospitalar Nossa. é um terror. Eu sabe que A prefeitura já é imagina. difícil, imagina a vigilância sanitária. Hoje eu acho que eu tô uns 4 anos no ramo hospitalar. Acho que eu devo ter uns 4 anos já. Quase 5. Hoje em dia a gente ainda está fazendo, por exemplo, eu estou ali detalhando um banheiro acessível, a gente corre na norma. Até quantidade de vagas, depende, por exemplo, quantos leitos tem, né, o tamanho da edificação. Então, a gente tem que trabalhar com a norma realmente debaixo do braço. Que, inclusive, foi uma também dos meus problemas no TCC, trabalhar com a normativa. Porque além de eu ter que trabalhar na orientação, né, em banca, eu tinha que trazer muito essa normativa. Por exemplo, olha, eu não estou colocando isso no meu projeto, que foi solicitado, porque a normativa não pode. Então, você tem que ter até um respaldo até para conversar com a banca, né? Isso, uma defesa. E isso eu também dou muito de conselho, porque na banca você tem que defender também o porquê que você escolheu isso. E trazer, obviamente, né, a norma ou alguma coisa no sentido. É algo que a Stephanie até comenta com a gente, que muitas vezes a gente apresenta um projeto e os orientadores falam, né, da proposta, e às vezes, não, é melhor isso. E a Stephanie fala assim, não, defende a ideia de vocês, Isso. defende o A projeto gente de quer vocês. saber de vocês, né? Justamente. É porque, assim, eles têm a opinião deles, mas eles querem Isso. saber a de vocês. Mas para Sim. saber a de vocês, vocês têm que saber defender. Isso. E era onde eu trago, gente, ou no meu caderno de TCC, as normativas eu acho que deve dar o quê? Umas 8 folhas. Mesmo. E eu coloquei tudo justificado do lado. Eu trazia a normativa e ainda eu falava o porquê. E onde que eu tô aplicando. Então, assim, às vezes, na minha banca de TC2, na N1, eles questionaram muita coisa. Aí lá, eu fui e coloquei no meu caderno tudinho. Falei, olha, isso que vocês Se você questionaram. falava, você acabou colocando no caderno Sim, também. obviamente que tem coisas, né, que realmente você abre uma ideia, né, vai lá, muda até onde a gente consegue mudar. Mas eu tive esse impasse no meu TCC.
E até algo assim que eu queria que saísse de vocês, que qual é, assim, o conselho para quem tá iniciando o TCC? Tipo assim, a gente vai começar agora, ou até mesmo antes, ó, dá uma olhadinha nisso aqui antes, alguma coisa assim, mas quem tá iniciando, o que vocês acham que é bom para levar, assim, para si? Gente, olha, eu acho que, primeiro, assiste banca de TCC. Isso faz muita diferença. Às vezes o professor ele incentiva com a pontuação extra, mas assiste, porque aí vocês vão ter uma noção do que é o TCC. Porque a gente, assim, fica, o professor quer que a gente assiste, a maioria dos alunos reclama, mas quando você vê aquilo na prática, o quanto a pessoa tá ali nervosa, o tanto que ela precisou se esforçar para conseguir estar ali em cima, aí você começa a entender um pouco o que é o TCC. Porque eu falo que o TCC ele não é difícil, ele é trabalhoso. Então, se você faz ali, cumprindo os prazos, tudo certinho, sem deixar nada para trás, vai dar tudo certo. Mas se você deixa qualquer coisinha ali solta... Gente, uma semana que você acumula, já vira uma bagunça. Vira tudo. Porque tem um cronograma para você entregar certinho. Tem tudo certinho. E é igual a Thaís falou, assim, se você seguir tudo direitinho, saber defender, que eu acho que é o que mais importa. Por isso, a familiaridade com o tema. Escolhe um tema que faz sentido pra você, que vai te ajudar muito. Porque você vai saber defender ele. E assim, o professor falou uma coisa, você não concorda? Por que você não concorda? E explica e justifica, igual ela falou. Porque você pode discordar. Só que você tem que ter uma justificativa para aquilo, né? Então, eu lembro também que no TC1, eu não fui nem no 2, no TC1, eu fui muito também questionada, né? Sobre muitos pontos. E aí, eu lembro que na pré-banca, aí na banca final mesmo, eu comecei a responder os questionamentos um por um. E a Stephanie, não precisa ficar justificando assim, não. Pode só falar num contexto geral, assim, as suas razões que você discordou da gente, mas não precisa ir ponto a ponto, não. Porque, assim, eles vão te devolver o caderno e aí vocês vão olhando ponto a ponto. Isso ajuda muito pro TC2 também. Não deixar o caderno para corrigir durante o projeto, Gente, né? eu corrigi meu caderno nas férias, Nossa. em julho. E muita gente, inclusive, falou assim, dá uma descansada agora, né? Eu falei, não. Como que Foi a descansa? melhor coisa que eu fiz também, tá? Se tivesse deixado pra última hora... Nossa, eu fiquei lá, corrigi meu caderno todinho. E eu já iniciei com as minhas dúvidas em agosto. Então já foi no próximo TCC2, já tava tudo Corrigido, isso. É mais rápido pra você começar o projeto. Nossa, isso é muito bom. Então, Porque o TC2 ali é uma correção. é. Então, você já vai com ele pra corrigir. Já traz seus pontos. E se você começa com o caderno já corrigido, você parte direto pro projeto, né? Então, você ganha ali, gente, pelo menos um mês. Que é um mês pra corrigir o que caderno, você tem. sabe? O meu TC2, eu lembro que tinha que entregar em novembro, né? Era em novembro, não era finalzinho de novembro? Eu consegui entregar até antes. Então foi ótimo, então. Isso porque eu tive que recomeçar o meu arquitetônico, tá? Como eu tive essa perca, né, do meu pai, então eu acabei deixando um pouco de mão meu arquitetônico. Quando iniciei em agosto, o meu orientador, que foi o Igor, maravilhoso, ele falou, vamos começar de novo? Eu falei, gente, vamos, né? E às vezes foi até melhor pra você ter começado de novo, né? Do que ficar tentando consertar aquilo ali sempre. É muito engraçado. Eu tava até olhando o meu TC1 e o meu TC2. Gente, a edificação é totalmente diferente. Outra coisa, né? Nossa! A gente evolui muito no processo. E é tão bom, não é? Muito bom. Eu me pego olhando meu TCC de vez em quando. Eu também. Quando eu olho as primeiras imagens, eu falo, meu Deus do céu, tava muito ruim. Aí Não, gente, na reunião que a gente teve, né, antes de entregar o caderno do Cal, ela abriu o dela, eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu arrumo isso daí. Maravilhoso, gente, o TCC dela, vale a pena pegar o caderno dela, dar uma lida. Obrigada. Muito Mas vocês têm linda. ciúmes dele? Igual eu falei, eu não tenho ciúme, eu gosto que as pessoas pegam como referência, eu adoro. Eu gosto, assim, eu não me importo também de compartilhar, desde que a pessoa tenha interesse, né? Porque tem gente que pega só pra... Tá ali só, pra copiar, ou às vezes pra alguma criticar, coisa pra assim. ficar olhando. Então, assim, todos meus amigos mesmo na faculdade, inclusive os que ficaram lá, os que me pediram, eu mandei, sem nenhum problema, assim. Mas eu acho que a pessoa tem que ter interesse, né, gente? Porque tem gente que só quer subir, assim, nas costas dos outros e, sabe, não quer fazer a sua parte, né? Eu já vi um TCC que até as cores
igual, né? Tava igual. Meu Deus. Aí isso aí eu não tenho muita paciência, não. Vou falar, pra mim, se a pessoa não tem interesse... Porque, olha, se a pessoa falar, é difícil... Não, você não sabe o que é dificuldade. A Thaís perdeu o pai dela, que fez um trabalho incrível. Eu tava grávida na faculdade, não chega nem perto do que ela passou. E também foi um período difícil. E a gente conseguiu fazer. Então, você, que na maioria das vezes são muito jovens, assim... eu falo porque na faculdade é 20, 21 anos. Eu tô com 33. Então, assim... Eu tô com 30. Então, aí a gente olha e fala assim... A pessoa, às vezes, não trabalha. Os pais estão ali se esforçando para pagar a faculdade. E fala, eu não consigo. Cara, você consegue. As dificuldades são Entendeu? outras, né? Sim. É diferente. Com certeza. E tudo que você se esforça, e tudo que você foca para fazer... Você consegue, gente. Tudo, qualquer coisa. Eu não acho que nada é impossível, sabe? Impossível é o que você não quer fazer, sabe? Eu acho isso. E é bem o que vocês falou também da importância da gente reconhecer como os professores impactaram na vida de vocês, né? Sim. Nossa, O Igor, muito. o Ronan também, a gente tava comentando. A O tanto que Dani. vocês A Dani, a Ana Isabel. orientavam, tipo assim, em outros professores, né? Vocês perguntavam, pediam ajuda, assim. Gente, isso pra mim também foi o essencial. Às vezes no intervalo de uma aula, obviamente, assim, aquele professor, eu era mais no que eu tinha mais intimidade, né? Eu sempre pegava ali meu computador e falava, professor, dá uma olhadinha aqui pra mim. Igual o Wagner, o professor Wagner. Eu pegava expressão gráfica na época com ele. Eu falei, professor, eu tô com muita dificuldade na graficação do meu caderno. Ele é excelente. Não, o Wagner tem uma mente muito aberta, dá pra... Ele olhou, ele falou assim, olha... inclusive era a capa do meu caderno. Eu falei, olha, eu tô querendo trazer uma ideia assim, que remete, né, à arquitetura hospitalar, mas eu quero trazer uma ilustração. Gente, ele sentou comigo no intervalo, me ajudou. Então, eu acho que não focar somente no seu orientador. Nossa, eu acho isso muito importante. E como vocês escolheram? Tipo assim, foi só vocês escolheram um orientador referente ao tema ou aquilo que vocês sentiram com o professor? Qual que foi essa... Eu acho que a vocês intimidade com o professor, né? Sentir essa conexão com o professor. Eu sou uma pessoa, assim, acho que muito mais... Não é fechada, mas eu senti que eu tive uma proximidade com o Igor. E eu cheguei nele e falei, e aí, vamos? Ele, uai, Bora. vamos. Ele ficou um pouco assustado com o meu tema. Sério? Ficou. Ele falou, É mas... diferente, né, Thaís? ele falou, olha, eu acho que eu consigo te ajudar. Falei, então tá bom, então vamos. O meu, assim... Eu sempre tive muita afinidade com o Ronan. Na verdade, eu tenho, assim, muita afinidade com todos os professores, eu acho. Assim, nunca tive problema com nenhum. Mas o Ronan, assim, ele sempre me ajudou em todas as disciplinas que eu fiz com ele. Então, 1 ano antes de começar o TCC, eu falei pra ele, você vai ser meu orientador. Aí, ele não tinha pegado a coordenação ainda, tava com a Dani. E aí, foi assim que eu escolhi ele. Mas, assim, é igual a Thaís falou, todos me ajudaram, assim. Eu falo, assim, muito da Bel também, porque a Bel foi... Cara, ela mudou, assim, minha vida. Muito, assim. Ela abriu minha visão, assim, pra coisas muito, assim... diferentes que eu não tava pensando, sabe? E ela tava na minha banca, igual eu comentei com vocês. Então, eu chegava nela e falava, Bel, me ajuda aqui, por favor. O Ronan tinha virado coordenador. Então, às vezes, o tempo dele era muito escasso. Até hoje, acredito, né? E aí, eu falava, Bel, me ajuda. Ela não posso te ajudar, porque eu tô na sua banca. Eu falei, não, só corre aqui rapidinho. E às vezes, mandava mensagem no final de semana, à noite. E ela me ajudava, Stephanie... Nossa, eu acho que eu falei com todo mundo. Tinha uma questão de topografia também, que o Volney me ajudou. Foi isso, gente. É um ajudando o outro ali. E é isso, focar em todos os professores. A Stephanie também me ajudou muito não só também. No professor da banca, né? Isso faz muito sentido, gente. E eu acho, assim, que papo interessante e legal, porque eu vejo como um calo, assim, um medo, um monstro TCC, que as pessoas falam, que você tá chegando próximo, e aquele monstro TCC mesmo. Se passou em Piau, TCC tranquilo. Isso, Piau é e edifícios verticais. E aí eu até queria, assim, pra finalizar, que vocês falassem alguma mensagem pros estudantes mesmo, como uma ajuda, mais dos diversos conselhos que vocês já deram, mas desde quem tá começando o curso até quem tá entrando nessa questão do TCC e quem tá no TCC. Qual é a mensagem, assim, que vocês falam que é principal, assim, primordial? Gente, amor nas coisas que vocês forem fazer. Porque se você coloca... É sério, tipo, amor,
tudo acontece, sabe? Assim, pode ser a maior dificuldade que você passar na sua vida, que dá certo, sabe? Eu acho assim, é fé. Tem que ter fé nas coisas e fazer a sua parte. Não deixar para a última hora, que a gente tem essa mania de deixar as coisas para a última hora. Nós, alunos de arquitetura, quando eu era aluno de arquitetura, deixava tudo para a última hora. Não faz isso com o TCC. Não vai dar tempo, não vai dar certo. Não faz. Então, segue as etapas direitinho. Escolha um tema que você tem afinidade e acredite, e faça a sua parte. E vai dar certo, porque eu não esperava estar aqui hoje. Eu não esperava, nem conhecia o prêmio, como falei pra vocês. Não esperava ter sido classificada. Nem sabia que eu ia voltar um dia a fazer arquitetura. E hoje eu tô aqui. Então, eu acho que tudo conduz você para coisas boas se você acreditar, fazer sua parte e tiver amor nas coisas que você faz. E ter fé em Deus. E é isso, assim, um conselho que eu dou, sabe? Não desiste, não. A arquitetura é difícil, não é pra qualquer um. Mas não desiste. A gente sabe disso, a gente passou por lá, né, Thaís? Mas, assim, se é isso que você gosta, vá em frente e vai dar certo. Esse é meu conselho. Perfeito. Eu acho que eu vou usar o mesmo, Senhor. E respeitar também, assim, quando você segue um cronograma, né? Você tem um tempo, você pode... Travou. Gente, eu tirava um tempo. Eu falava, vou dar uma respirada. Isso, é muito importante isso mesmo, Thaís. Nossa, é verdade. Vai Quando dar a gente uma tem aquele respirada, bloqueio. sei lá, vai dar uma volta na rua, na praça, senta, respira. E você pode ter certeza que quando você dá esse prazo e volta, você vem com as ideias até mais claras. Porque às vezes você esquece tudo, né? Nossa. Nossa, às vezes você se perde ali naquele tanto de coisa ali e pronto. Aí tem que dar uma pausa. Tem que dar uma pausa. A pausa é essencial, né, para os bloqueios. E rezar muito, viu, gente? Muito. Rezar pra uma banca boa. Gente, eu quero agradecer vocês. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada mesmo, Obrigada, gente. Tava muito bom, a história de vocês muito boa. Que vocês possam assistir esse podcast com muita alegria. E deixar a rede social de vocês. Falem aí, verdade. cada um pode divulgar, pode ficar à vontade. Então, gente, muito obrigada pelo convite. Tá sendo um dia desafiador ainda, Tá né? sendo, porque assim, é meu primeiro podcast, seu também. Nossa, é meu primeiro podcast, juntou uma data especial. Espero que vocês então, tenham assim, gostado. Muito Muito obrigada. Minhas redes sociais, a minha mesma é Thaís Breguedo, @ThaísBreguedo. E também segue do meu escritório, né? Lá a gente posta nossos trabalhos, dá para vocês acompanhar tanto o tema, eu coloco muito na minha rotina hospitalar, que é Estúdio Casai. Perfeito. Muito bom. Gente, eu agradeço também pelo convite, né? Foi incrível, assim, fiquei muito lisonjeada. E as minhas redes sociais, eu tô começando a movimentar agora, tá? Mas é arc.flavibelo, @arc.flavibelo. Perfeito. Meninas, muitíssimo obrigado. E segue a gente também no semnorte.cast e unigoiás.arquitetura. A gente tá agora toda sexta-feira com esse podcast, trazendo pessoas muito legais, muito interessantes. Hoje foi, assim, um abridor de ideias e conselhos. Vocês trouxeram bastante coisa interessante. E é isso, gente. Muito obrigada. Fica até mais. Tchau, tchau.